Aparecida Masumi Terase Moreira, eu tenho 54 anos, tá? E hoje eu estou aposentada. Trabalhei por 30 anos na área de tecnologia. Então eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? Então no tópico 1, primeiramente, qual foi a sua profissão? Profissão, vamos começar assim. Eu comecei a estudar no colégio técnico, né, na época, na área de prótese odontológica. Fiz o colegial normal e me formei técnica. E aí eu fui tentar estágios e trabalhar com esse processo da prótese odontológica, porque meu objetivo era ser dentista. Só que aí as coisas mudaram, né, no cenário, e eu tive que escolher uma outra área. E aí eu falei assim, não, odontologia não vai ser possível, então eu vou escolher alguma coisa na área de saúde. E eu acabei escolhendo nutrição. Então eu passei no vestibular da USP, comecei a estudar nutrição, só que depois de 1 ano e meio, o que acontecia? Eu decidi que eu precisava trabalhar, não dava para ficar só estudando, né? Então eu fui procurar emprego e uma oportunidade que me surgiu na ocasião foi trabalhar na América do Sul, como bancária, né? Passei num processo seletivo, me chamaram e era para trabalhar, não em agência, mas trabalhar na área de tecnologia. Eles queriam digitadores na época, né? Então eu fui tranquilamente, fui selecionada, comecei a trabalhar com tecnologia e o que eu fazia? Durante o dia inteiro eu fazia nutrição na USP e quem conhece sabe que um período você fica na faculdade de nutrição lá na saúde pública, né, onde fica a faculdade, do lado da faculdade de medicina, ali na Consolação. E parte das outras matérias você tem que ir se deslocar até a USP no Butantã, aqui perto, né? Então você tinha outras matérias de microbiologia, bioquímica, e você tinha que vir para o campus aqui. Então eu ficava parte do tempo aqui no Butantã, parte do tempo ali na Consolação, e à noite eu ia trabalhar lá na América do Sul, como digitadora, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, o primeiro semestre foi uma loucura, né? Eu quase não tinha tempo para estudar, mas assim, me dedicava dentro do possível e fui conseguindo passar nas matérias. Já no segundo semestre, havia necessidade de mais dedicação, e é uma coisa que eu não conseguia fazer, porque não tinha tempo para estudar, fora o horário da aula, né? Então chegou num ponto que eu tive que decidir, falei assim, nossa, assim eu não vou conseguir tocar dessa maneira, vai ficar muito ruim, porque não faz parte de mim fazer a coisa assim meia boca, né, vamos assim dizer. Então eu fiquei pensando, falei assim, nossa, estou aqui trabalhando na área de tecnologia, e um colega meu falou assim, nossa, tem uma faculdade ótima ali na Vila Mariana, por que você não faz, né, administração com ênfase em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas? E está muito na moda, o mercado de trabalho está precisando de pessoas com esse perfil. Então eu falei, nossa, eu já estou na área de tecnologia, eu acho que eu vou tentar. Ele falou, não, faz o vestibular agora em janeiro, você vai ver que vai ser tranquilo, né? E você faz e você já trabalha na área, né? Eu falei assim, nossa, muito interessante. Prestei o concurso e passei, né? Então tudo isso para dizer como é que... qual a minha profissão, né? Então oficialmente eu diria o seguinte, que meus últimos 30 anos trabalhei na área de tecnologia, 3 anos no Banco América do Sul, né? E os 27 anos mais tarde eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, tá? Então eu fiz o concurso da Caixa, quando eu estava cursando a faculdade, surgiu uma oportunidade, prestei o concurso, e apesar de não ser para tecnologia, eu acho que é alguma predição, né? Eu entrei como bancária na Caixa Econômica, concursada, e galgando as funções, né? Eu acabei me deparando e caindo na área de tecnologia, certo? Então, a minha profissão, eu diria que tem análise de sistemas, né? Tecnologia da informação hoje. Então, quanto tempo atuou em seu trabalho? Eu atuei 30 anos, tá? Então, os 3 primeiros anos no América do Sul, e comecei como digitadora, né? E depois fui técnico de suporte, né? Então, ajudava
no encaminhamento das ações na automação bancária, na automação das unidades de ponta. E na Caixa Econômica, quando eu entrei, eu fui para a agência, inicialmente. Existe um processo chamado estágio probatório, onde ao final dele, eles confirmam ou não se você vai ser efetivado, né? Então, esse período dos 3 meses, eu fiquei na agência. E o que é esse processo da agência? Você trabalha como se fosse um escriturário, né? Você atende cliente, você faz abertura de contas, você provê documentação, faz relatórios. E dentro da agência você tem lá as funções, né? Que seria, no caso, tesoureiro, caixa, né? E os vários gerentes que existem de investimentos, de mercado, de relacionamento, né? Então, no caso, passou-se os 3 meses do estágio probatório, houve uma possibilidade de transferência para a área de tecnologia e eu acabei sendo transferida para lá por conta de experiência que eu já tinha anteriormente fora da Caixa, né? Na América do Sul. Então, dentro 30 anos, né, atuei, e 27 anos na Caixa Econômica. E aí, na Caixa Econômica, eu comecei, todos quando entram no cargo de bancário, né, no caso. Isso é uma, como se diz, é uma formalização, né? Quando você entra concursado, você entra para determinado cargo. E dentro do cargo, você pode atuar em vários tipos de funções, né? Existe uma distinção. E aí, dentro da empresa, eu atuei desde técnica, né? Técnica de nível médio, que eles chamam. Aí fui também analista de sistemas, analista de suporte na época. Eles tinham lá uns outros nomes, né? Como líder de projetos, como coordenadora. E nos meus últimos 12 anos, trabalhei como coordenação de tecnologia focado em armazenamento, que a gente chama de storage, né, no caso. Então, essa é o tipo de trabalho que a gente executava. Basicamente, era coordenar equipes e fazer essa gestão de projetos, tá? Qual o seu tipo de registro profissional? Então, no meu registro profissional, na minha carteira de trabalho profissional, está registrada como bancário, apesar das funções que a gente exercia tecnicamente, tá? O tópico 2. Como foi o processo de começar a trabalhar? Eu acabei falando um pouquinho, né, como era essa questão do começar a trabalhar, é que eu fazendo, por exemplo, o colegial técnico, eu me formei, né, como técnica de prótese dentária, fiz estágios na área, só que assim, era muito complicado a gente ser efetivado como trabalho, né? Então eu vi que ali ficou muito difícil de eu conseguir alguma coisa. Mas como eu almejava a odontologia, né, eu não fiz tanto esforço em procurar alguma coisa para fazer. Seria o ideal conseguir, mas não apareceu, então eu acabei falando, não, eu vou ver se eu vou fazer odonto. Só que aí, nesse momento da vida, por questões particulares, eu não consegui, né, era um curso caro, e aí eu pensei bem e falei assim, não, eu vou começar a trabalhar, vai ser o contrário, né, eu vou começar a trabalhar e depois eu vejo como é que a gente vai rearranjar essas outras questões. Então, coincidentemente, nesse período, eu entrei para trabalhar na América do Sul e, ao mesmo tempo, fazia nutrição, tinha passado na faculdade de nutrição, né, então, e eu falei assim, não, eu preciso trabalhar, preciso ter o meu dinheiro para a gente conseguir dar conta de todas as demandas que tinham, né? Só me manter estudando não dava. Então, passei lá no processo de entrevista da América do Sul e acabei começando a trabalhar. E foi um processo ao contrário, né? Eu comecei a trabalhar e depois acabei fazendo assim dizer, um aprofundamento na área de tecnologia. Porque a tecnologia é muito interessante, né? Você sempre tem novidades. Era uma profissão que você planejava antes de entrar no mercado de trabalho? Pois é, não planejava, né? Foi por acaso. E aí uma coisa que é bem interessante é que na década de 80, 90, no finalzinho da década de 80, início da 90, a gente estava num processo de automação, né? Então esse era o mote na época.
Então, as coisas aconteciam muito rápido, né? Você tinha que se qualificar rapidamente, porque estavam entrando demandas novas, tecnologias novas no país. Então, foi um marco bem necessário, né? As pessoas estavam ávidas por pessoas que conhecessem tecnologia, essa que é a verdade, tá? Então, qual foi a extensão do período em que você trabalhou, né? Então, eu comentei aqui, 30 anos, tá?